Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. Estamos de volta com os capítulos do Arco 9 de ReZero. O autor voltou a postar e cá estou eu trazendo o resumo aqui pro canal. Bom, nos últimos capítulos, nós tivemos várias coisas acontecendo. A Petra agora tem um fantasma do Subaru do Arco 4 na cabeça para ajudar ela na situação atual. A Felt recebeu a mensagem passada pela proteção das gêmeas da facção dela e mandou o Reinhard para tentar parar o Aldebaran. Ela própria também se preparou para derrotar o Aldebaran. Porém, tais preparativos foram em vão já que a estrela seguidora também passou por eles, e ainda por cima sequestrou a Felt. Apesar do perigo de ela fazer o Volcânica acordar e mandar o Alcânica para o espaço, acabando com todos os planos do Aldebaran. O Aldebaran foi para a prisão onde estão os arcebispos e libertou o Roy Alford, sabe-se lá por quê. Mas ele o libertou e parece que o arcebispo será importante para os planos dele. Agora, nos resta ver como toda essa bagunça vai se desenrolar. Mas, antes de o resumo começar de fato, já vai deixando o teu like, se inscreve, comenta e compartilha. E também vai na descrição e confere os links que tem aí. Um deles vai ser o meu LivePix, para quem quiser me ajudar financeiramente. E o outro vai ser um link para comprar os volumes oficiais e traduzidos da Light Novel de ReZero. Agora, vamos para o resumo. Retorno através da morte. Essa é uma autoridade que permite ao usuário a capacidade de voltar no tempo assim que sua vida se esvai. Se utilizando da interferência daquela bruxa, o Subaru desafiou o destino diversas vezes para remover os obstáculos do seu caminho e salvar a vida das pessoas que ele queria salvar. E não foram poucas as vezes que ele morreu. Pelo que eles podiam se lembrar, ele já morreu mais de 10 vezes, e nenhuma dessas mortes foram tranquilas. E por que razão ele juntaria coragem para encarar a morte continuamente mesmo depois de todo o terror que ele passou? A resposta era simples. Porque ele é gentil. Para salvar essas pessoas que ele nunca desejou que sumissem, ele enfrentou os inimigos que eram mais fortes que ele e os superou 1 a 1. Porém, mais do que qualquer um, mais do que qualquer pessoa que o Subaru conhecesse, eu sei, eu realmente sei. Essa pessoa sabia que, mais do que o inimigo cruel chamado Destino, quem mais matou Natsuki Subaru foi aquela pessoa que, continuamente, se aproveitava da gentileza dele. Um tempo se passa e o Subaru, que tá na cabeça da Petra, diz que ela não precisa se preocupar tanto assim com isso. A Petra retruca dizendo que não consegue fazer isso. Era bem óbvio pra Petra a diferença desse Subaru pro Subaru verdadeiro. 1 ano e meio se passou e muita coisa aconteceu com eles. Esse Subaru que tava com a Petra era claramente mais imaturo que o Subaru atual, mas ele ainda era o Subaru. Na cabeça da Petra, a fofura e o charme do Subaru ainda eram uma combinação injusta, mesmo a desse Subaru. A Petra logo corta esses pensamentos já que não era o momento para isso. Esses momentos em que a Petra imaginaria todo tipo de coisa entre ela e o Subaru, como histórias e poemas de romance, ela deve deixar para outros momentos. Apesar de a imaginação da Petra ter ficado mais vívida, entre aspas, com esse Subaru, isso não é uma coisa boa, de maneira alguma. O livro dos mortos do Subaru violou a mente da Petra. Essa foi a análise dela sobre o livro dos mortos. O Ezo já tinha avisado sobre os perigos dos livros. Ele havia dito que esses livros põem um peso gigante na mente de quem os lê, mas para Petra, isso foi bem pior do que o que ela esperava. Mas havia a possibilidade do choque que a Petra sentiu ter sido bem diferente das coisas que o Ezo tinha em mente. Afinal, coisas como o retorno através da morte ou ser de além das grandes cachoeiras. O peso da cruz que o Subaru carregava era inimaginavelmente absurdo. Sendo separado da sua terra natal e estando por conta própria, o que ele deve ter pensado quando conheceu os membros da facção Emília? Que tipo de determinação ele teve de reunir para lutar por todos eles? Mesmo se tivesse as respostas para essas perguntas, para Petra não seria o suficiente. Ele com certeza deve ter usado esse poder em momentos posteriores ao loop que foi mostrado a Petra pelo livro dos mortos. A angústia que o Ezo tinha mencionado foi gravada no coração da Petra, sem dúvida alguma. Ele tinha passado por muito sofrimento, morrido de formas horríveis. Mas tudo bem. O amor é cego, afinal. Durante essa sua vida tão curta, ela sempre esteve dominada por esse sentimento. Ela pensava que enquanto soubesse que era anormal, poderia lidar com isso. Mas mesmo que se forçasse a pensar assim, não dava para ter uma solução tão conveniente. Quando ela começou a pensar nessas coisas da terra natal do Subaru, ela relembrou uma enxurrada de informações sobre a terra. Se a Petra não tomasse cuidado com esses pensamentos, ela poderia acabar vestindo um moletom e usando um chicote pro resto da vida. O Subaru pergunta se não é meio estranho a arma principal dele ser um chicote. A Petra então começa a falar tudo o que rolou no Arco 4. O Subaru pergunta o porquê deles terem perdoado o Roswell depois de tudo que ele fez. A Petra só responde que ele vai ter que perguntar pro Subaru e pra Emília. A Petra aceitou a decisão deles de terem perdoado o Roswell, mas ela ainda não concordava com aquilo e pensava em manter essa mentalidade até a morte. Porém, no momento, existe alguém muito mais imperdoável do que o Roswell. O Subaru chama o nome da Petra, tentando fazer ela mudar de ideia. Mas ela diz que não vai mudar esse pensamento. Nesse momento, eles ainda estavam a caminho de sair do deserto.
Afinal, havia uma pessoa que eles deveriam encontrar de qualquer maneira. Os oponentes deles, talvez, usariam a mobilidade do dragão divino para ir para outro lugar. Seria impossível alcançá-los da maneira que estão agora. Além do mais, tinha outra razão para eles terem que sair do deserto. A bruxa da inveja. Era assustador. O próprio diabo daquele mundo estava atrás da Petra por ela ter descoberto sobre o retorno, acionando o tabu imposto por ela. Aquele mar de sombras estava sendo contido por um único herói, pelo Santo da Espada. Os sons dos seus golpes ainda podiam ser ouvidos. Era como se estivessem tocando as trombetas do Apocalipse. O equilíbrio de poder daquela batalha estava numa corda bamba. Por quanto tempo esse equilíbrio pífio iria durar? Não era sabido a resposta para isso. Mas se o Reinhard for incapaz de manter esse equilíbrio, tudo e todos estariam fadados ao fim. O mais sensato a se fazer ali era a Petra aceitar a fúria da bruxa, mas... Isso é definitivamente um não. Eu não deixarei isso acontecer, mesmo que isso me mate. A Petra sempre soube que o Subaru se importava com ela, e assim como os outros membros da facção, ela tinha um lugar especial no coração do Subaru, mas até aquele dia, ela não sabia o real peso desse mesmo que isso me mate. Ele fala sério. Ele de fato faria isso mesmo que o matasse. A Petra complementa a frase do Subaru, dizendo que está ciente do que ele disse e que também não quer morrer. Ela especula que o Aldebaran tem uma forma de parar a bruxa. Ele não é estúpido. Ele sabe que tipo de dano aquilo causaria no mundo. Ele definitivamente preparou algo para isso antes que chegasse a esse ponto. O plano era simples. Alcançar o Aldebaran, capturá-lo e fazê-lo revelar qual seria a maneira que ele tem de parar a bruxa da inveja, mas ainda havia uma possibilidade bem problemática. E se o Aldebaran não tiver um plano para conter ela? No pior cenário possível, o Aldebaran, que perdeu a sua mestra, Priscila Barielli, não tem um plano para parar a bruxa, já que o seu objetivo é a destruição mundial. Mas a Petra acreditava que esse não era o caso, já que, mesmo assumindo o controle do dragão divino, tendo derrotado todos e liberado uma porção da bruxa no mundo, o Aldebaran não tirou a vida de ninguém que estava na torre. Talvez ainda tenha restado alguma bondade no coração dele. Aqui, a Petra começa a pensar que é estranho esse pensamento vir dela, quase como se a mente dela estivesse sendo influenciada por alguém. O Subaru era alguém gentil e a Petra admirava pessoas gentis, e tentava se tornar alguém gentil também. Mas ela não gostaria de tomar a gentileza das pessoas como algo garantido. Depois disso, Amélia abre a janela da carruagem e diz que está na hora de elas trocarem. A Petra diz que não é necessário e pede para ela descansar. A Petra pergunta como tá a Flan e Amélia diz que ela ainda está dormindo. O Subaru estranha Amélia estar ali, mas a Petra ignora o que ele disse e se foca na Flan e sua proteção. A proteção que a Flan e a Gracias dividiam as permitia uma comunicação telepática por dia, independente da distância. Essa condição de uma vez por dia estava relacionada à quantidade de tempo que a Flan dormia. Por essa razão, a Flan se viu na necessidade de se estrangular para forçar o sono. Logo após isso, a Patraste dá um rugido para chamar a atenção deles. A razão era simples. Eles chegaram no final do deserto de Álgria. Eles podiam avistar a cidade de Mirula. Nesse momento, a Petra formulou um roteiro mental sobre o que fazer depois de chegar em Mirula. A parte final desse roteiro era, obviamente, parar o Aldebaran que traiu o Subaru, mas tinha algo além disso. Para fazer isso, ela precisava da ajuda de uma certa pessoa. Uma certa pessoa que não era capaz de os levar para além do deserto e teve que se despedir ali em Mirula. Pensando isso, a Petra grita: "Estamos de volta, então nos dê uma mão. Eu sei que você está escutando, Clyde." Naquele momento, a Petra clamou pelo Coringa que podia reduzir qualquer distância a zero. O POV muda. Agora a gente acompanha Felt. Ela tá fazendo uma cara de desgosto para uma criatura que está perto dela, um inseto Zoda. Eles eram nojentos e eram capazes de sobreviver em qualquer ambiente. Para Felt, eles mereciam que os chamassem de inimigos da humanidade. Esses insetos eram vistos em todo lugar, em lugares insalubres, ou até em um lugar belo e bem cuidado como essa mansão que ela e a Yaya estavam, que ficava localizada na área nobre da capital real. Elas estavam nesse momento na propriedade Barielli. Alguns nobres que moravam fora da capital real tinham mansões secundárias na capital real caso eles precisassem se hospedar lá. O Reinhard levou a Felt para a propriedade Astria quando a viu pela primeira vez. A Priscila também tinha sua própria propriedade na capital real. E, é claro, ela foi construída a mando da própria Priscila. Mesmo enquanto ela não estava ali, as suas empregadas cuidavam daquela mansão. Mas agora que a Priscila morreu e sua morte já tinha sido anunciada, a mansão estava abandonada. As duas estavam ali naquela mansão por conta própria. A Felt pergunta se o Aldebaran foi mesmo libertar o arcebispo, mas a resposta da Yai deixa claro que ela não sabe de nada, já que ela fala que isso deve ser importante. Mas para Felt, era óbvio que o Aldebaran ia tentar dar algo de comer ao arcebispo. Senão, qual era o sentido de o libertar? A Yai avista outro inseto Zoda e pensa que é de fato bem estranho ter tantos insetos assim. Não faz muito tempo que o lugar foi abandonado para ficar nesse estado. O POV muda.
Agora, nos é descrito um lugar escuro e solitário. Chamar aquilo de solitária, aquelas celas para prisioneiros insanos, não era o suficiente. Era visível que aquele lugar não poderia comportar uma vida adequadamente. Afinal, nela estava uma vida que atentou contra várias outras. Foi mal. Parece que tenho muita frustração acumulada. Realmente não consegui me conter. O Aldebaran diz isso e se escora na parede enquanto fala com alguém, e a outra pessoa para a qual Aldebaran dirigiu essas palavras estava com dificuldade de respirar e caído no chão, aos pés do Aldebaran. Aquele lugar, que já não era nada bom, estava pior ainda. O teto foi parcialmente destruído e as paredes tinham várias rachaduras. O mais impressionante é o fato daquela luta ter durado apenas 1 minuto, entre aspas. O Aldebaran relembrou o arcebispo que ele tinha o dito que se ele só seguisse as ordens do Aldebaran, a sua vida seria poupada. Mas logo após dizer aquilo, o arcebispo tinha partido para o ataque, e é claro, tinha sido derrotado em 1 minuto. Mas apesar de ter seus braços e pernas estraçalhados, o arcebispo ainda estava sorridente. Depois de 6.022 loops, aquele era o estado que Roy Alphard se encontrava. Curiosamente, o Aldebaran sentiu o mesmo tipo de dificuldade que ele sentiu ao enfrentar o Reinhard quando enfrentou o Roy Alphard também. Por causa da sua autoridade, o Roy tinha várias habilidades que ele e o seu irmão roubaram de outras pessoas, muito similar às várias proteções que o santo possui. Mas pela experiência que ele teve naquela batalha, o Aldebaran se saiu bem melhor do que se nunca tivesse lutado contra o Reinhard. Foi o que ele sentiu. O Aldebaran começa a explicar a situação para o Roy. Ele estava aprisionado na capital real, bem longe da Torre de Pleiades, enquanto ao seu irmão... Ah, ele morreu, né? O Roy continua, dizendo que sabia disso pois não era mais capaz de sentir o fator de bruxa do Lei, e complementa, dizendo que aqueles dentro desse tipo de prisão de selamento ainda são capazes de sentir o que acontece do lado de fora, mesmo que só um pouco. Aquela revelação de que os selos do mesmo tipo do Alshamar que tinham essa fraqueza deixou o Aldebaran em choque. O Roy começa a provocar o Aldebaran, falando sobre como a situação dele tá ruim se ele tá fazendo isso. Nessa, ele acabou adivinhando que a Priscila morreu. O Aldebaran pergunta se os pais dele nunca ensinaram ele a calar a boca, e o Roy diz que os pais biológicos deles morreram com a irmã no dia que eles nasceram. Já os adotivos seriam incompatíveis com o Aldebaran. O Roy pergunta o que o Aldebaran vai fazer então. Tortura não adianta, já que ele já está acostumado com isso. O Aldebaran diz que não vai o torturar, mas vai forçá-lo a o seguir através de uma promessa. Ele corta a ponta do próprio dedo e, com o sangue que saiu, ele pressionou o dedo contra o corpo do arcebispo. Ele diz que praticou o suficiente a ponto de pintar aquilo de olhos fechados, mas essa vai ser a primeira vez que ele testa a eficácia disso. O Roy pergunta se o Aldebaran quer que ele destrua o reino ou algo do tipo. O Aldebaran responde que não, e que ele poderia fazer isso sozinho se quisesse. Ele diz que o que ele quer é algo que só aquele arcebispo pode fazer. Ele queria que o Roy Alphard devorasse o nome de alguém, evidentemente. E o que ele fez com aquele sangue foi simples. Ele pôs o Roy sob uma marca de maldição através de um juramento. E as condições disso são: se o arcebispo devorar o nome de alguém sem a permissão do Aldebaran, ele morrerá ao ter a sua alma incinerada. O Aldebaran pega o corpo do Roy e o põe sob seu ombro, e planejava se juntar com a Yael de novo, e depois se juntar ao Alcânica e o Henkel fora da capital real. De repente, o Roy começa a falar de novo. Ele menciona como aquela cela era um confinamento do mais eficaz tipo, mas o Roy aponta que, apesar daquela cela ser tão boa quanto ela é, ele ainda podia ver insetos Zoda ali. Assim como as baratas, os insetos Zoda apareciam em todo canto. Obviamente, apareceriam um ou outro na torre da prisão, né? Não. Esse pensamento nunca passou pela cabeça do Aldebaran. Ao perceber aquilo, o Aldebaran se apressou para sair daquele lugar, mas antes que pudesse... Basta. A temperatura caiu drasticamente. O som de estalos causados por deformação térmica podiam ser ouvidos. O ambiente começou a nevar. E aquela voz que era conhecida pelo Aldebaran, uma voz que lembrava sinos prateados, indica que não está ali por boas intenções para com o Aldebaran. Devolva Subaru e Beatrice. Ela estava o encarando. Apesar do frio daquele ambiente, a cólera contida naqueles olhos ametistas fazia o Aldebaran sentir no seu corpo um calor capaz de queimar. Em pé ali na frente dele, estava uma mulher tão bela, digna e nobre, preparada para o combate. E ela declara: "Bem agora, estou bem irritada. Então não irei me segurar mesmo se for você, Al." Para que pudesse recuperar sua amiga e seu amor, Emília se fez presente no campo de batalha, para dar início ao combate entre Bruxa da Glaciação contra Estrela Seguidora. E assim, finalizamos esse resumo. Eu posso estar maluco, mas eu tenho uma vaga lembrança de já ter mandado essa cravada em alguns dos meus vídeos. Eu até tentei procurar enquanto estava fazendo o roteiro, só que eu não achei. Enfim,
Se eu tiver mesmo maluco, eu vou mandar essa cravada aqui. A facção vai descobrir que o Subaru já morreu através da Petra. No arco 6, a gente descobre que tem um risco de se ler o livro dos mortos, que é o risco de ser tão influenciado pela pessoa do livro que tu leu, que pode acontecer de tu virar outra pessoa. No caso, a pessoa do livro. Essa possibilidade foi enfatizada de novo no arco 9, com o Enzo falando sobre os riscos de se ler o livro. E agora isso foi enfatizado de novo. A Petra fala que tem que tomar cuidado para não acabar virando um Subaru também. Essa influência já tá acontecendo, desde o capítulo passado inclusive. Tem um momento que elas tinham recém começado a fugir do deserto. A Petra deixa claro que tá sentindo uma confiança esquisita. E agora, de novo, ela relembra que o Subaru fantasma tá influenciando a cabeça dela. A Petra pensa que, pelo Aldebaran ter poupado a vida de todos que estavam na torre, ainda pode existir uma chance de salvar ele desse caminho que ele escolheu. Logo após isso, ela diz que, talvez, isso seja influência de um certo alguém, evidentemente se referindo ao Subaru. Existem várias pessoas bem observadoras na facção. Algum deles pode acabar notando uma certa mudança na Petra, e isso pode rolar no meio de uma conversa sobre o livro dos mortos, ou sobre o que aconteceu na torre. E aí a situação vai pro caralho. O povo vai pensar que o Aldebaran matou o Subaru e a Beatrice. A Petra não vai conseguir negar isso porque isso seria quebrar o tabu e tornar mais pessoas em alvo da sátela, e a situação toda se torna uma avalanche psicológica. O que vocês acham? Eu acho que pode rolar. Se fosse pra dar uma cravada, a minha seria essa. Isso é outra parada também. Beleza, a Petra tem um Subaru na cabeça. Mas e o Aldebaran? Ele também leu o livro do Subaru. Na real, ele leu os livros do Subaru. Talvez um Subaru fantasma também esteja ajudando o Aldebaran. Uma das coisas mais interessantes ditas nesse capítulo foi essa questão do Roy sentindo um pouco o exterior. E se esse for o caso também do Subaru? O Roy falou que conseguia sentir o fator do irmão e especulou que ele morreu se baseando no fato de, em certo ponto, ter parado de sentir o fator do Lei. Tem duas possibilidades de quem serviria para esse propósito. Depois de todas as suspeitas de uma réplica do Subaru ter resultado em Aldebaran, e agora que sabemos que os seus poderes são similares, dá para se imaginar que os poderes relacionados ao tempo de ambos estejam conectados, de alguma forma. Se essa conexão existir, talvez isso faça com que o Subaru tenha uma certa noção do que tá rolando do lado de fora. Eu só não acho que a Beatrice vai sentir também. Ela não tem fator. E a outra possibilidade para isso, e que é uma possibilidade até mais forte, é a de que a conexão vai ser com a sátela. A gente sempre soube que essa questão de sentir o lado de fora, entre aspas, era uma verdade para ela. Se parar pra pensar, mesmo selada, ela ainda tinha um ótimo controle sobre o retorno do Subaru, configurando os checkpoints corretamente. O negócio é, como isso seria útil para o Subaru? Beleza, ele pode sentir o lado de fora, mas em que isso seria de alguma utilidade? Eu não tive nenhuma ideia, sinceramente. E até esse momento que eu tô gravando, eu ainda não tive nenhuma ideia. Se vocês tiverem alguma coisa, deixa aí nos comentários. A última coisa que eu quero comentar aqui é sobre os insetos Oda. Tá bem óbvio que isso é o Otto controlando os insetos, mas o que é estranho é essa parada de inimigos da humanidade. O Otto não é o mais forte da facção, nem de longe, mas sempre que o assunto surge, o consenso geral da facção Emília é que o Otto é o mais perigoso do grupo, e até em alguns momentos onde ele diz que é o mais normal da galera, todo mundo olha pra ele com uma cara estranha. Isso é muito esquisito. Tem um mago mais poderoso naquela facção. Além disso, tem também um moleque que é o responsável pela derrota de 5 arcebispos do pecado. Depois que ele chegou, arcebispos do pecado foram derrotados 1 a 1. E mesmo assim, o mais perigoso da facção é o Otto. Claramente tem algo guardado pro Otto no futuro, mas essas falas de inimigos da humanidade, justamente quando uma cena refere-se ao Otto, só deixa as coisas mais estranhas ainda. Tudo que eu consigo pensar é que isso é um prelúdio pra um plot insano. Sabe, tipo aquela parada de arma de Chekhov, de Chekhov, é isso? Eu esqueci o nome. Mas enfim, o que será que tá guardado pro Otto neste arco? Deixa aí nos comentários também a suposição de vocês. Enfim, não esquece de deixar o like, de se inscrever e de conferir os links na descrição. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.